Uma recente pesquisa aponta que, pela primeira vez, a maioria dos brasileiros se declara não leitora. Isso significa que 53% dos entrevistados não leram nenhuma parte de um livro nos 3 meses anteriores ao levantamento. Em números absolutos, o país perdeu quase 7 milhões de leitores desde 2019, atingindo o pior índice da série histórica. Como um incentivo à leitura, o canal O Rei do Rock, @Vince Everett, a partir de hoje passa a exibir textos de literatura em geral, sempre na parte da manhã, e os tradicionais vídeos sobre a vida de Elvis ao final da tarde, diariamente. Em 14 de maio de 1998, uma quinta-feira, enquanto Bárbara estava fora jantando com amigos, Frank reclamou à sua enfermeira de dores no peito e dificuldade para respirar. Algum tempo depois daquilo, sentou e gritou. Depois caiu na cama. Seus lábios ficaram azuis. Paramédicos do Corpo de Bombeiros, atendendo a uma chamada de emergência, levaram-no correndo pela curta distância até o Cedar Sinai. O Dr. Knammer foi avisado e foi correndo para o hospital. A governanta conseguiu contatar Bárbara e Oppedizano por telefone e, quando eles chegaram, o médico ainda estava cuidando de Frank. Ele estava vivo, mas mal, depois de ter sofrido outro ataque cardíaco. Versões diferentes sobre a condição dele durante o pouco tempo que lhe restou, Oppedizano disse: Frank ainda estava muito consciente quando eu cheguei. Eu segurei sua mão. Bárbara disse que seu marido teria dito a ela que estava muito cansado. Segundo Bárbara, ela respondeu com: Lute, querido, você tem que lutar. Segundo a declaração feita publicamente pela família, as últimas palavras de Frank foram: Estou me perdendo. Dr. Kenander, no entanto, disse que ele estava além da possibilidade de falar. Nós cuidamos dele por algo em torno de 1h30. Demos a ele muita medicação endovenosa, mas ele estava praticamente morto. Frank foi oficialmente declarado morto às 22h50. Quando suas filhas chegaram, não tinham sido chamadas de imediato, encontraram o pai deitado em uma maca, com os olhos fechados e as mãos sobre o peito. Assim que a notícia se espalhou, editores dos jornais interromperam as impressões, mudaram as capas, começaram a preparar edições especiais. Comentaristas começaram a cavalcar metros e metros de arquivos, se apressaram a colocar programas no ar. Em Nova York, o topo do Empire State estava aceso em azul novamente. Em Hollywood, o topo da torre da Capitol Records estava coberto de preto. Em Las Vegas, na noite seguinte, os cassinos ao longo da Strip desligaram suas luzes por alguns minutos. O trânsito parou e milhares de pessoas se aglomeraram na calçada segurando velas acesas. Quando as luzes do Caesar Palace voltaram a acender, revelaram um imenso retrato luminoso de Sinatra. No Cal Neva Lodge, em Lake Tahoe, tocaram músicas de Sinatra sem parar e serviram um coquetel azul, criado especialmente para a ocasião. No piano de cauda, que não estava sendo tocado, foi colocada uma rosa vermelha solitária. Em Hoboken, só havia lugar em pé na missa em memória a Sinatra que se deu na St. Francis Church, onde Frank tinha sido batizado. Um grande retrato dele no apogeu, com um cigarro na mão, sua marca registrada, estava de pé, apoiado no altar entre as velas. Alguns da congregação choravam e então todos se levantaram para cantar My Way, que foi tocada como hino após o ofício divino. Quando terminaram,
O cantor ítalo-americano rimou com Frank, levou seus golpes, mas fez do jeito dele. Depois, alguns fizeram uma peregrinação até a placa que marcava o local de nascimento de Frank, no número 415 da Monroe Street. A casa em si há muito não existia, para deixarem pães italianos e garrafas de Jack Daniels na calçada. Em uma igreja em Beverly Hills, com muito mais pompa e circunstância, o cardeal Roger Mahony guiou uma vigília em uma missa fúnebre. Durante a vigília, o pianista de Frank, Bill Miller, tocou In the Wee Small Hours of the Morning e All the Way. A família seguiu um caixão que entrou em uma igreja abarrotada com a aristocracia do show business. Entre os presentes na missa, que ocorreu na manhã seguinte, estavam Gregory Peck, Kirk Douglas, Tony Bennett, Sophia Loren, Liza Minnelli, Tony Curtis, Paul Anka, Anthony Quinn, Milton Berle, Jack Nixon, Gene Autry, Sidney Poitier, Bruce Springsteen, Nancy Reagan e o ex-governador de Nova York, Hugh Carey, estavam lá. As duas esposas vivas de Frank, Nancy Sinatra e Mia Farrow, sentaram atrás da família atual. O ar estava permeado de fragrância de gardênias das flores que cobriam o caixão de Frank. Depois da Ave Maria, cantada pelo coro, a voz de Frank encheu a igreja. Put your dreams away for another day. Ele cantava e as lágrimas caíam. Os convidados em luto apareceram na luz do sol, onde cerca de 500 pessoas estavam reunidas. Fotógrafos se atropelavam para tirar fotos de rostos famosos. Lá no alto, um avião escrevia no céu, traçando no ar as iniciais FS, e depois as contornou com a forma de um coração.